Senhor. Glória a Deus. O pastor já iniciou falando sobre missões. É o que o Senhor colocou no meu coração, falar sobre missões. Amém? Creio que Deus está nos chamando de volta às missões, amém? Que às vezes, muitas vezes, a gente fica embaraçado com os nossos problemas, com a nossa correria do dia a dia. Esquecemos que alguém está chorando, alguém está clamando por Deus e não sabe como encontrá-lo. E o Senhor deu essa missão para a igreja, para levar essa palavra aos corações daquele que ainda não conhece o caminho do Senhor. Ou aqueles que já estão sabendo, mas ainda está na dúvida. Porque no começo, quando eu estava sendo evangelizada, eu tinha muita dúvida. Então, levou tempo para mim, para o meu esposo, a gente tomar posição ao lado do Senhor Jesus. Então, o Senhor está nos chamando hoje para missões, amém? Quem está disposto a ir fazer missões? Glória a Deus, Deus conta comigo, Deus conta com você. Abre a tua Bíblia em Romanos, capítulo 10. Glória a Jesus. Eu vou ler do versículo 11. Glória a Deus. Romanos, capítulo 10, do versículo 11. Aleluias. Todos já acharam? Passa a ler. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele quem não creram? Como crerão naquele a quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz e dos que anunciam coisas boas. Mas todos os que obedecem o Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, vamos orar? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus estamos na Tua presença, estamos aqui como igreja, como noiva. Oh Pai, nós te agradecemos por essa palavra que já chegou em nosso coração e hoje nós conhecemos a Tua fidelidade, Pai. Oh Pai, em nome de Jesus, unja, Senhor, os ouvidos, Senhor, da Tua igreja que vão ouvir a palavra, unja os meus lábios para falar, Senhor, das Tuas boas novas. Senhor, que Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir em nosso meio, Pai. Aquilo, Senhor, que Tu queres, Senhor, que façamos, meu Pai. Ajuda-nos a compreender, ajuda-nos a tomar decisão nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar? Então, a palavra já está dizendo aqui, né? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Nós temos que ouvir sobre salvação. E quando nós ouvimos sobre salvação, é o resultado que nós vamos ser salvos, amém? Então, tudo começa assim, pela fé na palavra do Senhor. E cada semente produz de acordo com a sua espécie. Se nós falamos de salvação, é o que vai acontecer. Muitas vidas vai render ao Senhor Jesus. Então, daquilo que a gente quer colher, é a palavra que a gente vai estar semeando, amém? Então, nessa manhã, a semente que Deus quer colocar no nosso coração sobre missões, evangelização. Que essa palavra que o Senhor nos entregou, não pode ficar só conosco. Aí é egoísmo. De ficar só desfrutando das bênçãos do Senhor e não compartilhar aquilo que o Senhor nos deu, que trouxe vida para nós, trouxe salvação, trouxe cura, trouxe libertação para a nossa casa e para a nossa família. Então, o Senhor quer que a gente compartilhe agora essa palavra
que outros estão necessitando. E mesmo que a gente não saiba evangelizar, o Espírito Santo está conosco. Quando eu me converti, não sabia também evangelizar. Eu só ouvia que o pastor estava pregando e eu senti uma necessidade grande de falar. E eu fui na casa da minha cunhada, até o meu sobrinho já falou sobre isso. O Senhor tocou no meu coração para ir lá e eu não sabia, assim. Só que eu ouvi o pastor falar, eu ia na casa da minha cunhada e passava para ela. E assim foi que ela aceitou Jesus, toda a sua família, quase toda a família da minha cunhada aceitou Jesus. E hoje eles estão trabalhando na obra, né? Está com uma igreja ali para a glória do Senhor. Então, o Senhor nos dá a palavra. O Senhor vai tocar no coração da pessoa que vai estar ouvindo. A palavra é poder, a palavra é viva. A palavra é conhecereis a verdade vos libertará. Então, há um grande poder na palavra do Senhor. E o Senhor quer que a gente fale. Amém? Como está falando aqui, né? Pois como invocarão aquele que não crê? Então, não tem como a pessoa aceitar Jesus, saber da obra de salvação, se ela não ouvir falar de Jesus. Como crerão se não ouvir? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, há uma necessidade muito grande que os filhos de Deus se levantem para pregar a palavra do Senhor. E pregar a palavra não é só aqui no púlpito, é no lugar onde você se encontra, na sua casa, no supermercado, no trabalho, na rua, em qualquer lugar. Deus vai colocar alguém ali para você pregar a palavra. Sempre a pessoa que está ao nosso lado começa a abrir a vida dela, né, contar as coisas. Aí é a hora, a oportunidade de trazer uma palavra dentro do assunto. Amém? Glória a Deus. Mas aqui está falando, aqui também, olha, como pregarão se não forem enviados? Então, o Senhor já nos deu a ordem para pregar a palavra, né? O Senhor já nos enviou. Agora, falta obedecer. E aqui também fala assim, quão formosos os pés dos que anunciam a paz e dos que anunciam coisas boas, as boas notícias do reino de Deus. Que o Senhor nos ama, que o Senhor já pagou o preço, né, dos nossos pecados, nós somos perdoados, nós somos já sarados, né? O Senhor já perdoou nossos pecados, já sarou o nosso coração, a nossa alma que estava ferida. O Senhor já nos libertou. Davi clamou, né? Liberta minha alma da prisão para que louve o teu nome. E o Senhor Jesus já nos libertou, bem? Nós somos livres. Nós somos livres hoje, nós não podemos ficar mais em cativeiro. Mas aí vai da obediência, amém? E uma forma de entrar no cativeiro novamente é não perdoar. Porque nós fomos perdoados, agora nós temos que liberar o perdão. E se a gente retém esse perdão, a gente mesmo fica no cativeiro. O próprio Pai, né, o próprio Deus, nos deixa no cativeiro. Então, nós não podemos receber e não compartilhar também essa bênção, porque quando nós recebemos, nós nos tornamos livres. As cadeias foram quebradas. O Senhor nos tirou do reino das trevas e colocou no reino da luz. Hoje estamos no reino da luz. O Senhor nos colocou como luz desse mundo e sal dessa terra. Então, o que fazemos para poder pregar? É ler a Bíblia. É a única coisa, ler a Bíblia. Porque a boca fala de que o coração está cheio. Se você enche o teu coração com a palavra de Deus, é o que vai sair. Amém? É o que vai fluir. O rio de água viva vai estar fluindo. Mas nós precisamos estar bebendo dessa água, enchendo o nosso coração dessa palavra que traz vida, vida em abundância. E aí, o momento certo, o Espírito Santo vai preparar e a gente pode evangelizar. Amém? E olha que coisa séria. Em Judas, olha o que está escrito em Judas. Judas, do versículo 23. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Então, muitos estão duvidosos, está com medo de deixar a religião passada e achar que está fazendo uma coisa errada. Mas por isso que a gente tem que pregar, ensinar, para que essa dúvida desapareça. Amém? Salvais alguns arrebatando do fogo,
tendo deles misericórdia com temor. Então, o Senhor quer que a gente tenha misericórdia. Arrebatar alguns do fogo. Tendo deles misericórdia e com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, apresentai-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Então, o Senhor, Ele nos guarda, nos protege, amém? Glória a Deus. O que eu quero falar agora, que Deus colocou no meu coração, é que, deixa eu abrir aqui o Romanos, meu papelzinho está aqui. Glória a Deus. Há 3 clamores por missões, pela evangelização. Então, há 3 temores. A primeira está em Isaías, capítulo 6. Vamos lá? Glória a Deus. Glória a Jesus. Isaías teve uma visão com o Senhor, que no ano que morreu o rei Uzias, viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. Então, depois que o rei Uzias morreu, o Senhor deu essa visão para Isaías. Ele viu o Senhor. Só que ele ficou assim, né, com a visão, com a glória do Senhor, ele ficou temeroso. Ele falou assim, e disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou na minha boca e disse, eis que isso tocou os meus lábios, a tua iniquidade foi tirada, purificado do seu pecado. Amém? Então, ele sentiu que ele era pecador, e ali ele estava vendo a glória do Senhor, né? Ele falou, ai de mim, ai de mim. Mas o Senhor enviou aqui um anjo, né? E com uma brasa viva tocou nos lábios dele e foi purificado. Olha o que aconteceu depois que ele foi purificado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem irá por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então esse é o clamor do céu. Quem enviarei, quem irá por nós? Isaías ficou sensibilizado, né? Ali com essa visão, foi purificado, agora ele colocou à disposição do Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? O Senhor pode contar com você nessa manhã? O Senhor está perguntando hoje novamente, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Você pode responder também como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim? Não precisa temer, quando o Senhor chama, Ele capacita, bem? Glória a Deus. Então, Isaías, nessa época, ele respondeu, ele fez a obra do Senhor. Hoje, é sobre nós, hoje, amém? Agora, o segundo é sobre a terra. Abra em Mateus 9. Glória a Jesus. Mateus 9. Que o Senhor Jesus está falando sobre a seara e os ceifeiros. Aleluia. Mateus capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarradas, errante como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiro para a sua seara. Glória a Deus. Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Então, ele não ficava apenas num lugar. Então, ele
ia por todas as cidades e aldeias pregando a boas novas. E o que ele fazia? Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Então, essa obra o Senhor deixou para a igreja também. Está ensinando, pregando e curando as vidas. E olha que esse aqui, versículo 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Então, o Senhor teve uma grande compaixão daquele povo que estava errante pelo caminho. Então, o Senhor, ele fala para os discípulos, né? E disse a seus discípulos, a seara é realmente grande, mas pouco ceifeiros. Então, poucas pessoas que estão dispostas a pagar o preço para ir pregar o Evangelho. Poucos. Muitos têm medo, outros não querem compromisso, muitos estão acomodados. Mas o Senhor está despertando nessa noite, nessa manhã. Primeiro, para estar orando. Olha um pedido de oração do Senhor aqui. É um pedido de oração do Senhor. Muitas vezes nós ficamos preocupados somente com os nossos pedidos. Só nossos pedidos, as nossas necessidades, mas aqui está um pedido de oração do próprio Senhor Jesus. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiro para a sua seara. Esse ceifeiro tem que ter essa mesma compaixão do Senhor Jesus. Essa compaixão do Senhor Jesus foi no passado e é no presente. O Senhor está vendo a multidão, Ele está com uma grande compaixão. Ele fez o trabalho dele quando Ele estava aqui na terra, os discípulos fizeram, e o Senhor deixou para nós hoje. Amém? E que possamos ter essa compaixão, esse amor que o Senhor derramou no nosso coração, que possamos também repartir esse amor com outras vidas que não conhecem o amor de Deus. Amém? Então, essa compaixão tem que estar no nosso coração para evangelizar. É por amor. Tem que ser por amor. E também que possamos estar orando, depois eu vou falar sobre isso, orando para que o Senhor levante mais pessoas, cheio do amor de Deus, dessa compaixão, que ele esteja disposto a pregar o Evangelho. Porque se a gente quer ver milagres, a gente tem que pregar o Evangelho, amém? Porque pessoas vão ser libertas, vai ser curada, vai ser salva, a gente vai ver a pessoa cheia do Espírito Santo, vamos ver novos dons, ver os dons do Senhor operando em nosso meio, mas nós temos que levantar. Se queremos ver milagres, nós temos que pregar o Evangelho. E também a gente tem Marcos 16, que o Senhor já nos deu a ordem para ir pregar o Evangelho. Marcos 16. Marcos 16 diz assim. Glória a Deus. Marcos 16, do versículo 15. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e foi batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e beberão alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra com sinais que seguiam. Amém. Amém? Então, o Senhor já nos deu essa ordem de ir pregar o Evangelho. E com isso, olha a necessidade de pregar, né? Quem crer e for batizado será salvo. Então, a pessoa tem que tomar uma decisão de receber o plano de salvação, de aceitar Jesus como seu Salvador, se torna filho de Deus, e aí a segunda parte é ser batizado nas águas, né? Está aí testemunhando que agora é do Senhor. Agora, olha a outra parte, mas quem não crer será condenado. Então, é uma grande responsabilidade de a gente ter esse amor do Senhor para pregar o Evangelho, para que a pessoa entenda a obra da salvação, para que ela decida
aceitar Jesus como Salvador e continuar, né? Não apenas aceitar, mas continuar. Então, aceitar é o primeiro passo. Aí tem vários outros passos à frente a ser seguido, amém? E olha que interessante, aqui fala, né, no 20, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com sinais que seguiram, amém. Então, como o pastor já leu, né, que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, o Senhor coopera conosco. Como cooperou com os discípulos no passado, o Senhor está cooperando conosco. A gente vai na fé, e o Senhor vai à frente, e o Senhor vai tocando nas vidas. Amém? Nas terça-feiras, o Senhor tem colocado no meu coração para falar sobre conversão. Nós lemos ali sobre a conversão de Saulo, que depois se tornou apóstolo Paulo. Como ele estava com o coração tão endurecido, ele tinha ódio da igreja, ele tinha uma carta lá para prender os discípulos do Senhor, mas o Senhor foi lá, o encontrou, ele se rendeu aos pés do Senhor, se tornou um discípulo do Senhor, se tornou um apóstolo do Senhor, que o Senhor liberou ele para pregar aos gentios, porque Jesus veio para os judeus, primeiramente. E o apóstolo Pedro, ele pregava para os judeus. Aí o Senhor levantou o apóstolo Paulo para pregar para os gentios, que somos nós, amém? Então, o Senhor deu uma grande revelação para ele sobre o plano da salvação. E ele fez a parte dele, foi fiel até o fim. O Senhor cooperou com o apóstolo Paulo. E hoje o Senhor está cooperando conosco, amém? Então, não tenha medo de falar de Jesus. Quando o Senhor me levantou para fazer a obra, e numa primeira reunião que ia ter com as irmãs, eu fiquei com medo, eu chorei, falei, o que eu vou falar? Eu não tinha, assim, eu era muito, muito fechada mesmo, muito. Aí o Senhor me deu um versículo, né, que eu tenho batalhado desde o começo, né? Não o espírito de covardia, mas de poder, de coragem, de amor e moderação. E muito tempo o Senhor falou para mim, seja corajosa, amorosa e moderada. Então eu tenho esse versículo comigo e o Senhor tem me dado essa coragem para falar de Jesus, também? Então, o Espírito Santo nos capacita. Então, naquele dia, eu chorei, eu não sabia o que eu vou falar, o que eu vou dizer. E aí uma irmã de Manaus, que estava lá na igreja, ela me chamou no canto e começou a falar sobre o Espírito Santo. Falei, não tenho medo não, o Espírito Santo é que vai colocar as palavras. E ela orou comigo, falou do Espírito Santo, daí eu fui lá para conversar com as irmãs. E foi tranquilo. O Espírito Santo me deu a palavra, porque quando a gente começa a falar do Senhor, não dá vontade de parar mais, né? Mas aí tem que, o horário não deixa, então a gente tem que estar segurando. Então a palavra começa a fluir, porque eu tinha a palavra do Senhor no meu coração, porque desde o momento que eu comecei a buscar o Senhor, eu lia demais a palavra, de manhã, tarde, à noite, de madrugada, eu estava lendo, a palavra estava no meu coração. Agora faltava a coragem de falar. Mas graças a Deus que o Espírito Santo está conosco, amém? Então há esse clamor no céu, na terra, e há um clamor também no Hades. Alguém que foi lá e estava ali com desejo de missões, mas não tinha mais oportunidade. Nós vamos ver em Lucas, capítulo 16. Esse eu vou ler o texto todo. Parábola do rico e o Lázaro. Todos acharam? Passei. Lucas, capítulo 16, do versículo 19. Ora, havia um homem rico que vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro,
que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para os seios de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, que me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E disse, porém, a Abraão: Filho, lembra que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males? Agora este é consolado, e tu é atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: Rogo-lhe, pois, ó pai, que mande na casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe esse testemunho, a fim que não venham também para esse lugar de tormento. E disse Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Porém, Abraão disse: Se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Amém? Então, nós vimos um clamor pelas missões no céu, Deus chamando, né, alguém para ir pregar o evangelho, para pregar a palavra, pois na terra, Jesus ali, com grande compaixão, né, da multidão, e falando para os discípulos, está orando. E em Marcos também a gente viu que o Senhor já enviou, já deu a ordem para a evangelização. E agora aqui se clamou por missões no Hades. Então havia um homem rico. Esse rico, ele não foi para o inferno porque ele é rico, porque ele não deu crédito à pregação do evangelho. Com certeza chegou aos ouvidos deles, ele não deu crédito, ele não tinha necessidade de buscar a Deus, ele não viu, assim, ele não tinha necessidade material, mas ele tinha uma necessidade espiritual e ele não deu crédito, então por isso que ele foi para o inferno. E o Lázaro também não foi para o céu porque ele era pobre, é porque ele deu ouvido, ele deu crédito à pregação. Por isso a necessidade de pregar para todos, para rico, para pobre, para todos. O evangelho é para todos, é do alcance de todos. Amém? Então ele foi para o céu por quê? Ele deu crédito à pregação. Embora ele não tinha nada, mas ele fez algo que deixou ele super rico, né? Foi morar no céu, na glória, estava ali no paraíso, ele foi consolado. E olha agora aqui o rico, né? Aqui. E o rico o Lázaro, aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos no seio de Abraão. Então os anjos veio buscá-lo, ele foi consolado, ele estava ali, né, na delícia ali do paraíso, mas agora o rico estava atormentado. Ele que estava numa vida boa, sossegada, achando que estava tudo bem, agora ele está atormentado. E olha que interessante, né? Que ele queria que o Lázaro colocasse, vamos ler aqui o versículo inteiro. E chamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, que me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então, ele estava querendo água, e não tem água no céu, não tem água no inferno, não tem água no inferno. Então, a água é para nós hoje.
Se você recebe dessa água, você vai ter essa água eternamente que vai estar te refrescando, te vai dando alívio, consolo. Então, o momento de buscar água é hoje. Agora, como ele rejeitou essa água viva, ele estava ali atormentado. Olha só, ele só queria que molhasse na água a ponta do dedo. Ele acha que só isso já ia refrescar ele. Mas nem isso ele teve. Nem isso, porque ele não deu crédito à pregação, então nem isso ele teve. Aí ele lembrou dos irmãos dele, tinha 5 irmãos. E com certeza os irmãos dele estavam na mesma mentalidade dele, né? Não estava dando crédito, só estava usufruindo da riqueza. Então ele lembrou dos irmãos, ele pediu que Abraão mandasse alguém agora para pregar. Daí já é tarde para a missão, né? Ele não deu crédito enquanto estava vivo. Ele não se preocupou com os irmãos dele, com a família dele enquanto estava vivo. Agora já é tarde para fazer a missão. Então, o tempo de buscar a Deus, o tempo de orar é hoje. O tempo de buscar água viva é hoje. O Senhor faz esse convite: quem tem sede, vem a mim e beba. Então, o Senhor faz o convite hoje para beber dessa água da vida, que vai trazer alívio para o nosso coração hoje e para a eternidade. Amém? Então, Abraão falou, não, né? Eles têm Moisés, o profeta, que ouçam. Então, não ia adiantar que alguém levantasse os mortos, nem pode, né? O Senhor não dá essa permissão. Então, eles não iam ouvir. Por quê? Eles estavam sossegados com a riqueza. Porque tudo que ele queria estava pronto ali, né? Mas só que há uma necessidade que muitas pessoas não percebem, que é a necessidade espiritual. Que existe o inferno, que existe o céu. E a decisão de aonde nós vamos morar após a morte é agora. Depois que morrer, não adianta mais. Mas o Senhor, Ele tem grande misericórdia, né? Até quase no último suspiro, no último momento, o Senhor ainda salva. Aquele ladrão que estava ao lado de Jesus, ele reconheceu Jesus. Ele reconheceu Jesus e falou para Jesus, lembre de mim quando entrar no seu paraíso. E o Senhor falou, hoje mesmo vai estar comigo. Então, aquele recebeu a salvação ali no último momento. No último momento, ele recebeu a salvação. E o outro também tinha a mesma oportunidade, né? Eram 2 ladrões. O outro não creu, não deu crédito, ficou blasfemando. O que aconteceu? Perdeu a oportunidade de ser salvo. Então, nós não podemos desistir das pessoas que ainda estão resistindo ao Evangelho. Porque até no último momento, ela pode decidir. Amém? Então, nós não podemos deixar de pregar esse Evangelho. É o que Deus estava falando no meu coração, que muita gente fica embaraçado, né, com os nossos problemas. Tudo, minha casa, meu trabalho, meu ministério, meu isso, meu aquilo. E esquece das almas lá fora. E o Senhor fala, né, em João 17, que aquelas pessoas vão crer, né, pela pregação dos discípulos. As pessoas vão crer. E quando eu me converti, quem falou comigo primeiro foi Jesus, também o Espírito Santo. Depois o Senhor viu alguém. Então, é como o apóstolo Paulo, né? Primeiro o Senhor foi lá falar com ele, depois ele passou para a igreja. Aí o Senhor levantou Ananias para ir orar por eles, depois levantou Barnabé para ajudar ele na missão. Então, se o Senhor está chamando para pregar, o Senhor vai capacitar. Se o Senhor está chamando para estar orando, o Senhor vai nos capacitar para orando, porque quando Ananias orou, Saulo foi restituída a visão dele, que ele ficou cego quando ele viu Jesus. Ele ficou 3 dias cego, não comia, não bebia, ele ficou em jejum. Mas quando Ananias foi orar, ele foi recuperado a visão, e ele foi batizado e começou a anunciar as boas novas. E aí o Senhor levantou Barnabé para ajudar o apóstolo Paulo, porque os discípulos estavam com medo dele, porque ele era duro, coração duro mesmo, tinha carta, ele tinha autoridade para prender os cristãos, então eles tinham medo.
Mas só que daí o Senhor levantou Barnabé para ajudar ele, contando como que ele viu o Senhor, como ele estava ministrando a palavra do Senhor. Aí os discípulos, o Pedro lá, e os apóstolos o aceitaram. Então, tem várias formas da gente estar cooperando na obra do Senhor, amém? E outro versículo que eu quero ler está em João, é João capítulo 4. Aqui, Jesus marcou um encontro aqui com uma mulher de Samaria. Ao meio-dia, ela estava sozinha, e Jesus parou para pregar o evangelho para uma pessoa. Muitas vezes a gente quer pregar para multidões, né? Para multidões, bastante pessoas. Mas olha a importância de pregar o evangelho. Pode para a multidão, mas também para uma pessoa. Jesus se importou com uma pessoa. Então, nós temos que ter essa mesma compaixão, esse amor de pregar quando tiver bastante gente, mas também para uma pessoa. Então, Jesus pregou para ela, e o Senhor falou da água da vida, né? Ele falou assim, no versículo 10, se tu conheceres o dom de Deus, quem é que te diz, dá-me de beber? Eu lhe pediria e ele daria água viva. Aí ela responde, né? Disse a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos, seus gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Está vendo? A água que a gente bebe hoje vai jorrar para a vida eterna. Vamos ficar como ali o Lázaro ali, né? Desfrutando das maravilhas do Senhor. Então, a importância de beber água hoje, ter essa água hoje, e essa água vai se tornar uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então, essa água que a gente toma, né, hoje, você toma agora, daqui a pouco você tem sede de novo, toda hora você tem que estar bebendo. Quer dizer que essas coisas do mundo não vão satisfazer o nosso coração, é passageiro. Tudo que é do mundo é passageiro. Então, sempre a gente vai querer mais, não satisfaz o nosso coração. Somente da água viva. E Jesus é essa água. Jesus é essa água. Ele faz esse convite. No final ali de Apocalipse também tem um convite, né, do Espírito Santo e a noiva, convidando quem tem sede, né, para beber dessa água. Então, nós temos que beber, encher o nosso coração da palavra do Senhor. E esse rio vai estar fluindo, esse rio. E se não está fluindo, é porque tem entulhos. Esse entulho vai impedir que essa água flua, da gente levar esse evangelho. O que é esse entulho? São mágoas, ressentimento, amargura, orgulho, medo. Tantas essas coisas da obra do inimigo acaba entrando em nosso coração, acaba entulhando essa fonte, esse rio que está no nosso coração. E a gente não pode deixar ser entulhado o nosso coração. Amém? E o Senhor nos deu autoridade para expulsar demônios. O Senhor deu-nos autoridade para repreender as obras das trevas. A gente já leu aqui. É no nome de Jesus. Se a gente crê, não é só para pastor, é para a igreja toda. Se a igreja crê, ela tem essa autoridade e os demônios têm que sair, né? Nós temos que estar sujeitando a Deus, sujeitando a palavra do Senhor e resistir o diabo e ele fugirá de nós, amém? Então, a gente tem que ficar na palavra, tem que ficar na palavra. O Senhor falou, perdoa, vamos perdoar. Não consigo, busca o Senhor em oração, em jejum, o Senhor vai capacitar para você estar perdoando, que a sua alma vai estar liberada para o fluir das águas do Espírito, amém? Então,
A gente viu aqui, né, a necessidade, né, de estar pregando a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, nós temos que colocar nas mãos do Senhor. Senhor, eis-me aqui, Senhor, à tua disposição. Eis-me aqui como instrumento da justiça. Se colocar, encha, leia a palavra, leia. Começa com um pouquinho e vai aumentando, e o seu coração vai estar cheio dessa vida do Senhor, dessa água maravilhosa, e você vai estar compartilhando, e você vai ver o resultado. Porque o Senhor cooperava com os discípulos no passado, Ele coopera conosco hoje. Amém? E a gente vive num momento tão difícil hoje. A gente vê, se você liga a televisão, nas notícias, dá até medo, né? Tanta notícia ruim, tanta opressão do inimigo. E a gente não pode só ficar vendo, mas a gente tem que fazer alguma coisa. O que podemos fazer para cooperar com o Senhor hoje? Primeiro é a intercessão, porque a obra é espiritual, há uma batalha. Primeiro, e também não tem filho sem ser gerado, né? Para ter um filho natural, tem que ter a intimidade, tem que ter a espera da criança ser formada, que vai 9 meses, né, para ser formada, e também não há filho sem dor, né, que existe o momento do parto, mas o Senhor disse que é uma grande alegria depois de tudo isso. Então, é a mesma coisa espiritualmente. É preciso ter intimidade com o Senhor primeiro. E o Senhor vai colocar os projetos no seu coração. E a partir do momento que Ele coloca os projetos no coração, precisa do tempo de ser gerado. E também vai passar pelas mesmas coisas que uma grávida acontece numa gravidez. A vida da gente vai transformando, né? Vai acontecendo tanta coisa. E esse projeto do Senhor vai sendo gerado no nosso ventre espiritual. E aí tem um momento de nascer o projeto, amém? Tem o momento de nascer o filho natural e tem o momento de nascer o filho espiritual. Amém? Então, existe a gestação espiritual. Então, e também não existe filho, né, que nasça sem dor. Então, esse momento é um particular com o Senhor, porque quando a mulher vai ter o bebê, ela tem que estar, né, vai para o hospital, ou tem então um lugar reservado para ter o filho. E espiritualmente é a mesma coisa. É o secreto com Deus. É o secreto com Deus. E esse momento da gestação, a mulher passa sozinha, né? Ela que está ali sofrendo, está se alegrando com a gestação, sofrendo as mudanças. E é ela que está ali sozinha, ela e o bebê. Mas depois que nasce, aí todo mundo quer carregar, né? Todo mundo se alegra com a criança, todo mundo quer carregar, né, um bebê no colo. Espiritualmente é a mesma coisa. No momento que a gente está sendo gerado algo para o Senhor, é a gente Deus. A gente é Deus no secreto. Mas depois que nasce, muitos vão se alegrar, né? Muitos vão se alegrar pela obra da evangelização, da cura, dos dons do Senhor que vai ser visível. E eu acho lindo os dons do Espírito Santo. É lindo, não é? Maravilhoso. Todos os dons, é lindo. Dá vontade de ter todos. Mas aí o Espírito Santo dá para cada um. O Espírito Santo que escolhe o dom que vai colocar. Então, os dons do Senhor é muito lindo e a gente tem que buscar isso. Buscar isso, não ficar só na salvação. É a primeira salvação, a base de tudo. Mas o Senhor tem muito mais para entregar para a igreja, muito mais. Aí a gente não pode ficar só vendo as nossas necessidades. Nós temos também que, nesse momento de espera, levar o Evangelho. Levar, e você vai ver os milagres acontecendo, você vai ver o Senhor sendo glorificado. É lindo ver uma pessoa liberta, salva, curada, cheia do Espírito Santo. Porque quando um membro se alegra, todos se alegram, né? E também quando padece, toda a igreja padece. Então, o Senhor está chamando para missões. Para missões. Olha quanta cadeira aí precisa
tem alguém aí que vai sentar nessa cadeira e Deus conta com você, conta comigo, amém? E precisa ter esse amor, né? Porque tem pessoas com um coração muito endurecido, como o apóstolo Paulo, e há também pessoas com um coração quebrantado, como Cornélio, que eu vou estar falando agora em outubro sobre a conversão de Cornélio, que ele tinha um coração quebrantado, o Senhor recebia as orações dele, mas ele precisava ouvir o Evangelho. Aí o Senhor enviou o apóstolo Pedro. Nós vamos falar sobre isso no mês que vem. Amém? Deu para compreender? Que existe um clamor pelas missões, e o tempo é agora. Depois, como o rico lá, não adiantava mais ele querer fazer missões, aqui não adiantava mais. Então, o tempo agora, amém? Gostaria que você colocasse de pé, nós vamos ouvir um louvor, depois nós vamos orar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a teu nome, Jesus. Glória a Deus, amém? Quando Deus escolhe alguém, é melhor obedecer, amém? E uma das formas de cooperar com o Senhor é na intercessão, gerando esses filhos para Deus, contribuindo com a obra e também evangelizando, amém? Então, a primeira é todo mundo pode fazer porque o Senhor capacita. Então, é na intercessão. Coloca aí o nome de alguém que o Senhor está tocando no coração e começa a orar.
até ver esse fruto acontecer, amém? Porque aquele que semeia, colhe. Então, coloca o nome, coloca dentro da Bíblia, vai orando, começa a estar gerando esse filho para Deus, e o Senhor vai fazer a obra desse coração, e você vai ver essa pessoa servindo ao Senhor, amém? Vamos orar? O Senhor falou com você, falou comigo, e qual é a resposta para o Senhor nessa manhã? Então, é um particular seu com Deus agora. O Senhor quer uma resposta. Isaías deu uma resposta. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, não tenha medo que o Espírito Santo capacita, Ele está junto. Tá bem? Vamos orar? Coloca a mão no teu coração. Nós vamos orar. Enquanto você faz a obra do Senhor, Deus cuida da tua casa, do teu trabalho, do teu ministério. O Senhor vai cuidando. Ele não vai te deixar sozinho. Porque agora você é filho, nós somos filhos. Há um cuidado especial para conosco, amém? Mas o Senhor quer que você veja os teus irmãos que estão lá fora ainda, que ainda não conhecem o Pai e não conhecem esse plano de salvação. E nós precisamos trazer ele para dentro aqui do aprisco, amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para ir dar fruto e fruto, Pai, que permaneça, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, te peço perdão, que muitas vezes deixamos essa obra da evangelização em segundo plano, queremos somente as tuas bênçãos para nós. Senhor, te peço perdão em nome do Senhor Jesus, mas hoje o Senhor tem falado ao nosso coração. Desde o início do culto, o Senhor está falando sobre missões, meu Pai. E aqui está a tua igreja, nós estamos na tua presença. Eu creio que a tua palavra veio ao encontro de cada coração nesta manhã. E crendo, meu Pai, que haverá resultado, Senhor. O despertar para missões, Senhor. Oh, em nome de Jesus, Pai. Que toda a influência maligna que esteja, Senhor, entulhando, Senhor, teus filhos, meu Pai. Oh, Senhor, esse medo, esse orgulho, oh, essa falta de perdão, essa amargura, esse ressentimento que vem cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Senhor, a tua palavra é poderosa, Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Senhor, a tua palavra é poderosa, Senhor. E a tua palavra não volta vazia, Pai. Que todas as influências malignas seja agora cancelada em nome de Jesus. E que haja o fluir do teu rio sobre a tua igreja. Que possamos, Senhor, ver novos convertidos. Que possamos ver pessoas curadas, liberta, Senhor, cheia do teu Espírito Santo, Pai, porque precisamos estar preparados também para, Senhor, pela volta de Jesus Cristo, Pai. Oh, Senhor, como aquelas virgens, Pai, aquelas 5 virgens estavam cheias do azeite, ela tinha reserva, Senhor, ela pôde entrar, Senhor, para as bodas do Cordeiro. Oh, Jesus querido, enche a tua igreja do teu Espírito, enche a tua igreja do teu amor, porque foi com a compaixão, o Senhor teve compaixão da multidão, e hoje o Senhor está tendo essa mesma compaixão pelas multidões, Senhor. Mas o Senhor deixou essa obra na mão da tua igreja, Pai, que possamos receber esse chamado, que possamos fazer a tua vontade, Senhor, porque o Senhor nos colocou numa posição mais que vencedor. Então nós podemos, em teu nome, fazer, Senhor, aquilo que o Senhor nos pede. Senhor, pregar as boas novas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu entrego, Pai, esse trabalho em tuas mãos e te agradeço pelo chamado, Senhor, pelo privilégio de te servir ao Senhor, Pai. Que façamos isso com alegria, com temor, e que teu nome seja glorificado. Eu te agradeço, ó Pai, Filho e Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus os abençoe.